Olá a todos que estão entrando, estamos conectando aqui vocês. Me avisem, por favor, o pessoal do Instagram, se também está conectado aí perfeitamente, se vocês estão me ouvindo. Wagner, fala aí comigo para a gente fazer um teste aqui ao vivo. Sim, perfeitamente. Então, pessoal, quem estiver aí no LinkedIn, fiquem atentos, nós estamos tanto no LinkedIn quanto também estamos no Instagram. Se der qualquer interferência, qualquer coisa que vocês precisem nos avisar, mandem uma mensagem para que nós possamos saber o que está acontecendo. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. É um grande prazer compartilhar com vocês um pouquinho do nosso chá com atitude. É um momento que nós reservamos para falar com profissionais de alta performance. O nosso chá, ele tem o propósito de falar de conhecimento, habilidade e atitude, dando muito foco para a atitude, que é o que nós temos que fazer para agir no nosso dia a dia. Estou vendo que já tem algumas pessoas lá com a gente também no Instagram. Então, quem está no Instagram, clica aí no aviãozinho para chamar bastante gente. Já vou interromper aqui essa música para não nos atrapalhar. Era só para a gente poder ter um ambiente de chegada. Estou aqui com a minha caneca. Wagner, e você? Conta para o pessoal, o que tem aí? Nossa caneca, quem tiver online, já faz aí um print do nosso brinde para início do nosso chá. Então tá aqui para dar muita sorte para o nosso encontro. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso encontro do livro Mais Esperto que o Diabo. Está aqui o nosso livro. Nós, na semana passada, tivemos uma convidada que foi a Luísa Lianeiva, terapeuta, e ela conversou com a gente um pouquinho dos aprendizados dos capítulos 1 a 3. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade com o Wagner, que nesse momento vai ficar ali basicamente sorrindo para a gente, mas que veio aqui para brilhantar o nosso encontro, para falar também dos capítulos 4 e 5. Então, como o LinkedIn é uma novidade, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre quem eu sou e o Wagner também vai se apresentar. Vou adicionar o Wagner lá no Insta também. Então, Wagner, me aceita, hein? Deixa eu ver se eu te acho. O pessoal do Insta também tem que ter acesso. Eu vou só esperar você entrar. Joia! Você já está, você me ouve? Eu ouço perfeitamente. E você ouve bem? Perfeitamente também. Então vamos lá, pessoal. Para quem está no Insta, esse é o Wagner Messa, é o nosso convidado de hoje. Para quem está no LinkedIn, já estava vendo o Wagner já vai se apresentar, mas ele é palestrante, trabalha com desenvolvimento humano e é muito bacana o trabalho dele, porque ele utiliza técnicas de neurociências e também mágica para abrilhantar o seu trabalho. E não à toa, por conta disso, ele já palestrou em mais de 10 países. E vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Deixa eu contar primeiro as regras do jogo, principalmente para quem chegou agora. O nosso encontro, ele acontece agora, de 17h17 até às 18 horas. Então é um bate-papo rápido, a gente traz alguns ensinamentos do que acontece nos livros, o que a gente pode utilizar para o nosso autoconhecimento e principalmente para ter atitude, que é a soft skill aí, bem desejada e bem necessária dos profissionais de alta performance. Nós começamos premiando os participantes da semana passada. Então, na semana passada, nós tivemos um sorteio, que quem fica até o final participa de uma seleção. E da semana passada, nós tivemos uma premiação da nossa convidada, e quem foi a escolhida
querida que colocou lá o comentário que mais tocou o nosso coração foi a Rita Nascimento. Não vi se a Rita está aí com a gente hoje, espero que esteja. Rita, meus parabéns. Você precisa entrar em contato com a Luísa Lianeiva em até 3 dias para poder agendar a sua sessão terapêutica com ela. Muito obrigada pelo seu comentário, tocou o nosso coração. E o mesmo vai acontecer hoje, pessoal. O Wagner, no final, a gente sempre dá aquele 5 minutos de fama do nosso convidado. Então, ele preparou ali um momento surpresa no final e também tem um presente. Então, quem ficar com a gente até o final, depois a gente explica as regras e vocês podem ganhar um presente aí que o Wagner preparou, que foi muito legal. Então, lembrando, para a gente ir para o assunto, vamos trazer mais pessoas para esse nosso encontro. Então, quem está lá no Instagram, clica no aviãozinho, chama mais amigos, chama todos os seus amigos que querem ter alta performance e chama para cá. Quem está no LinkedIn, compartilha o link, chama, traz também seus amigos para cá, para que possam discutir com a gente, aprender um pouquinho do que a gente pode tirar de aprendizado desse livro, que é tão bacana e que tem trazido tanto conhecimento para nós. No primeiro dia, esse é o nosso terceiro encontro. No primeiro dia, nós falamos sobre o tempo, a importância de sabermos dosar e esperar o tempo certo. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre os medos e como está escrito aqui no livro, por que o livro é o mais esperto que o diabo? É uma entrevista de Napoleão Hill, que é uma pessoa muito estudiosa da área de autoconhecimento, e que ele desfazer com o diabo. E a gente aprende como que ele adentra na nossa mente. E nos 3 primeiros capítulos falamos sobre os medos. São diversos medos, 6 para ser mais específico, que ficam ali permitindo que algumas coisas ruins naveguem na nossa mente. E hoje, o Wagner vai contar um pouquinho mais pra gente, mas nós percebemos que nos 2 capítulos que nós vamos discutir, capítulo 4 e 5, o ponto principal é alienação. Então, se nós nos permitirmos ser alienados, aí a gente tem problema, porque nossa mente fica ocupada de forma errada e a gente não consegue ser produtivo. Bom, já falei pra caramba, já expliquei as regras do jogo, então vamos pro conteúdo, que foi por isso que vocês vieram. Então, Wagner, rapidamente fala um pouquinho sobre você e já começa falando pra gente sobre o seu ritmo de leitura, quantos livros que você costuma ler, se você já tinha lido esse livro antes de eu te convidar para o nosso chá. Conta um pouquinho aí disso pra gente. Legal. Em primeiro lugar, né, Patrícia, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade, por esse bate-papo. Eu particularmente adoro, né, trabalhar com o desenvolvimento humano, em primeiro lugar o meu, e tentar levar essa possibilidade também para outras pessoas. Tudo que eu consegui na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional, foi exatamente por essa troca com outros que foram generosos comigo e me trouxeram até aqui. Então, também isso é uma forma de retribuir, né, o pouco do muito que eu sei, ou um pouco, né, do que eu sei, com muita atividade para as pessoas poderem interagir, se conectar e trocar experiências. Eu acredito muito que o desenvolvimento humano está ligado nessa nossa capacidade de interagir e trocar, e poder levar mais oportunidades de conexão e de conhecimento para todo mundo. E principalmente porque eu aprendo muito, né? No meu trabalho, eu digo que eu interajo com as pessoas através das palestras, treinamentos, capacitações e outras atividades que eu faço, que geralmente eu entro numa sala com 30, 50, 100, 200, 500, 1000 pessoas, e eu brinco que eu sempre levo muito mais do que eu deixo. Então, isso tudo para mim é uma grande aventura de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de compartilhar com o outro. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Acho que no final vou falar um pouco mais de algumas outras coisas. Em relação à leitura, Paty, eu sempre tive bastante hábito de ler. O ano passado eu li 21 livros. Foi um ano que eu li um pouco mais do que eu estava lendo nos outros anos, né, que eu estava no mundo corporativo ainda. Li bastante, acho que em função da pandemia também, mas já cheguei, né, a ter um hábito de leitura até mais intenso que isso no passado, na época acadêmica. Esse ano, particularmente, eu li menos, mas li com mais profundidade, porque eu escolhi algumas obras, né, algumas que eu já tinha lido e outras que eu não conhecia, mas com o intuito de me aprofundar, de estudar detalhadamente
o conteúdo que me é útil. Inclusive livros artísticos, né? Livros de mágica e também de neurociência para poder colocar esses dois elementos que são as minhas ferramentas de diferenciação e de trabalho. Então eu tenho, né, mais ou menos, esse ano eu li acho que um pouco menos da metade do que eu li o ano passado, mas com muito mais profundidade. O objetivo agora é diferente do que eu fiz. Eu já conheci o livro, eu já tinha lido o livro por recomendação do Tiago Nigro, né? Você sabe quem é o Tiago? O Tiago tem esse livro como um dos livros favoritos dele, ele sempre falou muito a respeito, e foi a primeira vez que eu li. E eu confesso que eu li, né, meio acelerado e não consegui captar tudo, entendi a ideia, entendi o conceito, e não tinha captado tudo, não tinha entrado mais a fundo. E aí a oportunidade de você me convidar para fazer, né, essa live, eu pude retomar o livro e olhar com outros olhos. E dessa vez explorando alguns elementos que me vão ser úteis no meu trabalho, né, nas minhas atividades, e principalmente, de novo, trocar ideias com gente que tem uma maneira curiosa e semelhante de pensar como você. Muito bom. O Tiago, na verdade, ele até faz a introdução desse livro, né? Então, é bem bacana, é uma referência e tem aí a introdução do livro feita por ele. E aí você me citou uma coisa que eu fiquei aqui pensando que é muito interessante, o como que o nosso momento faz toda a diferença na leitura de um livro. Então, assim, o momento que nós estamos vivendo, os problemas que nós estamos vivenciando e como nós estamos lidando com algumas situações fazem a leitura ser diferente. Foi exatamente o que você citou. Já tinha lido, mas não tinha olhado com o mesmo olhar. E a mesma coisa comigo. Assim, eu tinha esse livro já há alguns meses aqui em casa. Eu tinha folheado, aquilo que lê um capítulo aqui, lê um pedacinho do outro, mas não tinha pego ainda para ler na íntegra. Então, quando eu resolvi trazer esse desafio de compartilhar conhecimento, especialmente para quem está buscando sucesso, felicidade, que é o propósito do livro, eu consegui enxergar de uma magnitude e é isso que a gente vem compartilhando. Então, assim, isso é muito legal, sabe? Cada momento a gente lê de um jeito. Eu confesso que eu estou dando boas gargalhadas lendo esse livro. Porque a gente fica imaginando aquilo acontecendo, essa entrevista realmente acontecendo, e aí, assim, a gente vai levando a nossa fé, né? Porque, assim, eu particularmente sou católica, sou professora de catequese, então tem aquela coisa de como assim você vai ler um livro que fala sobre o diabo. É o oposto de tudo que é o ensinamento que a gente recebe. E, inclusive, no capítulo 4 e 5 fala sobre isso. Lá no capítulo 4 mostra como que, através das doutrinas religiosas, pode-se entrar na mente de uma criança e até construir uma coisa ruim. Se a gente for muito apelativo com relação a somente existe uma verdade. Então, isso me chamou muita atenção. E eu separei aqui, vou botar o óculos porque eu vou ler. Na página 60, que é para você comentar. Então, na página 60, ele coloca uma frase que é a seguinte: um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. E mais abaixo ele explica: o alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. Por que eu trouxe essas citações? Porque é exatamente isso. A gente vivencia no dia a dia diversas pessoas muito inteligentes, mas que se permitem alienar por preguiça. Então, por conta disso, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como você trabalha com desenvolvimento humano. Se a gente considerar que a mente é, como o próprio autor diz assim, nada mais, nada menos que a soma de todos os nossos hábitos. Como é que a gente pode criar hábitos que vão nos levar a ser alienados? O que acontece com as pessoas? Porque não tem a ver com inteligência, tem a ver com preguiça. Então, como é que você vê isso? Eu acho muito interessante, né, Paty? Em primeiro lugar, a maneira como ele escreveu. Né? Ele escreveu isso em 38, né? Depois da quebra da Bolsa, né, nos Estados Unidos, o momento mais complicado da história americana. E o mais curioso é que ele usa uma linguagem, né, uma metáfora através da entrevista, né, de explicar conhecimentos que ele diz que adquiriu ao longo da trajetória dele e que ajudariam as pessoas a se autodesenvolverem, né, se autoconhecerem, se autoajudarem. Acho que rotular também não é o mais importante agora. E exatamente o que ele coloca, né, é um dos princípios também que a gente estuda dentro da neurociência, de que a mente é o conjunto dos nossos hábitos, né? Uma das maneiras de olhar a mente é exatamente essa.
a maneira como a gente se comporta, os hábitos que a gente tem, como a gente reproduz esses hábitos no dia a dia, dizem muito a respeito do funcionamento da nossa própria mente. Naquela época, isso era totalmente fora da caixinha, né? Ninguém falava a respeito disso. Hoje em dia, lógico, você está falando de psicologia positiva, você está falando, né, de desenvolvimento humano com outras ferramentas, fala de positividade, você fala de outros elementos que hoje são conhecidos, mas na época não eram. Então, o que eu acho que é legal, do ponto de vista dele, né, do autor, é como ele coloca, né, que através da introdução e do reforço do pensamento negativo é que você aliena as pessoas. Olha que legal isso. A gente tem duas possibilidades, vamos pensar de maneira geral na nossa cabeça, de adotar pensamentos positivos ou negativos. O que ele diz que é o que leva à alienação seria essa nossa capacidade de, através de fatores externos, que ele atribui ao próprio diabo, mas a gente sabe que ele está falando de vários elementos que nos permeiam, né? De como esses pensamentos negativos primeiro entram na nossa cabeça e depois como é que eles se mantêm dentro da nossa mente. E aí que ele trabalha, né, os conceitos, né, da alienação, que ele fala que muitas vezes acontece por medo, por ganância, por preguiça, por vaidade. Isso cria um ciclo vicioso no nosso cérebro. A gente acaba se apegando a esses pensamentos e atitudes negativas. Isso acaba rolando como uma bola de neve e nos afundaria, segundo o autor, né, e segundo o conhecimento que a gente tem hoje também, esses pensamentos negativos, essa influência, essa repetição de pensamentos negativos nos levariam a ter o que ele chama de alienação. Que é se afastar do desenvolvimento, que é se afastar do crescimento, que é se afastar da sua possibilidade de ser mais do que você é hoje, em qualquer campo que você queira na sua vida. Muito bom. Eu fiquei com esse mesmo pensamento, e isso realmente é um cuidado. E o ponto que você trouxe com relação ao momento de escrita do livro faz toda a diferença. Porque realmente, quando a gente para ver hoje, o que está em alta? A gente fala muito sobre propósito, sobre valores. Cada vez mais a gente incentivando e sendo incentivado a encontrar esse propósito. E que eu confesso que demorei muito, assim, eu tinha uma noção do que era a minha missão. Mas definir propósito é uma tarefa difícil. Então, por que eu acordo todos os dias? Por que eu levanto e saio motivado para fazer meu trabalho? Como você sabe, eu acho que os meus seguidores também, eu sou uma profissional de 20 anos na área de saúde e segurança do trabalho, então você tem que ser muito determinado, porque o nosso papel é justamente mudar a atitude do colaborador. Então, incentivar para que tenha atitude segura no dia a dia. Então, muitas vezes a gente se desmotiva e fala, nossa, gente, a segurança é do colaborador. E eu que tenho que me preocupar, ele não se preocupa com isso. Então, quando a gente para contextualizar o que o livro está dizendo, lá numa época de 1930, realmente é uma coisa fora da curva. E isso é um dos pontos que também me chamou muita atenção. E tem uma outra coisa que o Napoleão Hill coloca, que ele cita assim, ele fala muito do opositor, né? Como o livro fala da conversa com o diabo, a figura do opositor, que seria a figura de Deus, que atrapalha a atuação dele durante a entrevista. Ele deixa isso bem claro. E aí é bacana que ele fala assim, não, quando tem fé, coragem, esperança e propósitos definidos, eu não consigo espaço. Desaliena, então, imagina, né? Desaliena. Exatamente, é isso que dificulta a atuação dele, porque a pessoa fica muito focada no opositor dele. E aí esse ponto também me chamou muita atenção, porque assim, se a gente olha para isso, ele também nesse momento fala de procrastinação. Então assim, a procrastinação, deixar para depois uma decisão que é fundamental que seja tomada naquele momento, acaba se tornando um hábito, e um hábito de uma pessoa que acaba ficando alienado por conta desse mau hábito. Então, eu queria que você colocasse, se você também teve alguma atenção com relação à procrastinação, e se você pudesse falar um pouquinho como que isso atrapalha no desenvolvimento humano. Legal. Primeiro, né, tem algumas teorias, né, e eu gosto muito disso, o próprio Christian Barbosa fala disso, que procrastinação também é importante pra gente, né? A gente tem que, em alguns momentos, deixar de fazer as coisas, ok? A grande questão, né, é quando a procrastinação está instalada de maneira linear e você não tem a energia, a motivação, a vontade de fazer aquilo que você precisa fazer. Eu acho que a grande questão, e de novo, né, eu gosto muito da analogia, como eu gosto de ferramentas lúdicas para fazer meu trabalho, eu gosto do princípio do livro, dessa história de, naquela época, contar, né, isso da perspectiva de
religiosa, vamos dizer assim, né? De fé, de espiritualidade, porque ele contrapõe as coisas boas e as coisas ruins, né? O ser humano autodesenvolvido e o diabo que está contando para ele quais são as armadilhas que ele usa para, né, tomar a alma dos seres humanos. Mas o que eu acho legal a respeito disso tem duas coisas que me chamaram a atenção, Patrícia. A primeira delas é a questão da coragem, né? Porque é um elemento extremamente importante para você romper com isso. Vamos imaginar que você seja uma das vítimas, você, né, todos nós, sejamos uma das vítimas do diabo. Como é que a gente rompe, né, com isso? No caso da procrastinação, um dos elementos que me chama a atenção, que eu acho que é muito válido para o mundo que a gente vive hoje, é a coragem. Usando aquela linguagem figurativa, né, de agir com o coração, né? Coragem seria agir com o coração. Então, a gente ter certeza de que a gente pode e deve assumir a responsabilidade de quebrar com esse padrão da procrastinação, entender que algumas vezes a gente vai fazê-lo, mas não deixar de fazer com aquilo que é importante, fundamental para a gente. O que conecta imediatamente com outro ponto que me chama muita atenção, que é um assunto que eu adoro, que é propósito, né? Sem a gente ter uma noção clara do que a gente quer, é absolutamente normal que a gente se perca, né? Eu vou citar duas coisas rapidinhas. Eu gosto da frase do Lewis Carroll, né, do Alice do País das Maravilhas, que é aquela cena que todos nós conhecemos, né, que tanto na animação quanto no filme, que a Alice chega perdida na floresta, tem uma bifurcação na frente dela, ela fala, e agora, que caminho que eu pego? O gato aparece em cima da árvore, olha para ela e diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa ter de uma maneira clara qual que é, né? O que, por quê, quando, onde, como, o que a gente quer da vida da gente. Isso é mais importante de a gente ter essa noção, para onde a gente quer ir. A partir daí, fazer os ajustes de rota, saber o que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de área de melhoria, para poder chegar onde eu quero. E entender que de vez em quando eu vou sair um pouquinho do caminho, eu tenho que olhar para onde eu quero ir, manter o percurso e seguir o meu propósito. No meu entendimento, essas são duas coisas importantíssimas para você romper com a procrastinação. E parar de ser uma pessoa alienada, seguindo o princípio que ele compartilha no livro. Eu gosto muito da coragem, da gente tomar a iniciativa de fazer o que a gente tem que fazer e sempre saber para onde a gente está indo. Porque se a gente não souber, é muito provável que a gente gaste essa energia, não funcione e aí procrastine cada vez mais. Esse ponto que você colocou, da gente poder procrastinar e algumas coisas serem boas, é um ponto que eu quero até voltar. Porque, assim, às vezes pode gerar dúvida, né? Eu acho muito bacana também, quando eu ouvi o Christian falando sobre isso, das coisas ruins, né? A gente fala assim, eu me encaixo no exemplo do chocolate. Eu sou chocolate. Na verdade, eu gosto de açúcar. Mas o chocolate é uma coisa que chega ali e você fala, ai meu Deus, eu preciso emagrecer. E aí você procrastinar uma sobremesa, você procrastinar alguma coisa que realmente aquilo você precisa. Então, a gente tem que saber dosar o que pode e o que não pode. E o que você falou da Alice, perfeito. Eu amo essa frase, porque é exatamente isso. Por isso que eu acho que o propósito realmente tem que ser uma missão de todo profissional. Se você quer ser um profissional de alta performance, descubra o seu propósito. Tem que ser a primeira tarefa. Porque não dá para você ser um profissional realizado, motivado, com coragem, com fé, com tudo que a gente precisa para performar bem, se a gente não sabe o caminho que a gente quer seguir. Se a gente está deixando ali, como o Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar. Não deixa a vida levar. A gente que tem que dar a ordem do caminho que nós queremos. Então, esse ponto foi bem legal. Gostei muito do que você falou. Como todos os outros. Posso só fazer um comentário adicional? Eu lembrei de um livro que eu gosto muito, que chama O Poder do Sentido, da Emily Smith, que é uma jornalista, né, americana, e que ela foi estudar psicologia positiva com Seligman e tudo mais, e ela traz exatamente essa reflexão bem mais profunda de a gente entender que o propósito envolve várias áreas de nossa vida, em diferentes medidas, em diferentes possibilidades, e o quanto é importante você conhecer seu propósito exatamente para alcançar a felicidade, né, que a gente diz hoje, né? Então, essa relação de entender o que eu quero da minha vida, entender que isso muda com o tempo, entender que eu vou me adaptando, mas eu nunca perco de vista meu horizonte e como é que eu me transformo para ser uma pessoa mais completa, mais feliz, melhor relacionada comigo mesmo e com o ambiente onde eu vivo. Era só um comentário. Muito bom, perfeito. Você pode interromper a qualquer momento. Aqui você manda, tá? A casa é sua. Então você interrompe.
eu quero aproveitar que a gente fez essa interrupção e pedir ajuda aí de quem está assistindo. Porque a gente é motivado, já que a gente está falando aqui de motivação, o Wagner com toda a sua experiência, eu com a minha experiência, a gente parou e veio aqui compartilhar com vocês conhecimento. Então, quem está gostando, dá coraçãozinho, coloca comentário. Eu vi aqui que teve um comentário do Jonatas Devani, falando que foi excelente. O Jonatas trabalhou comigo, então um beijo, muito obrigada por você estar assistindo. E assim, esses comentários nos motivam a continuar aqui falando, continuar estudando e trazendo conhecimento. E chamem mais pessoas para participar. A gente ainda tem ali, ó, 18 minutos de live, tá rolando conteúdo bom. Então, quem tá gostando, chama mais pessoas para assistir, porque todas as pessoas merecem ouvir um pouquinho do que o Wagner tá aqui compartilhando com a gente. Feito esse pedido, vamos voltar para o livro. Tem um ponto que eu também achei assim sensacional, mas é extremamente, como é que eu posso falar? Delicado. E a gente não vai aqui ficar falando de política, mas quem gosta de política deveria ler o capítulo 4 desse livro, porque tem lá um momento onde ele começa, e a gente não vai falar disso, Wagner, só para deixar claro, eu só vou citar para quem gosta de política dar uma olhadinha. Porque lá tem um momento que ele fala, ele cita Mussolini, ele cita Hitler, ele cita ditadores que fizeram história e faziam ainda naquele momento da escrita do livro, e ele vai mostrando como que pode-se entrar na cabeça de políticos através de persuasão, através de bajulação, egocentrismo e a própria alienação. E tudo isso ele vai vinculando com sucesso versus fracasso. E eu gostaria de focar não na parte política, que é interessante, mas a gente não vai trazer esse tema aqui, porque senão a gente vai terminar nossa live às 10 horas da noite, não é isso que nós queremos. Mas a questão do fracasso me chamou muita atenção. Por quê? O que ele coloca? Ele coloca que toda pessoa de sucesso já passou por um fracasso. E aquela pessoa não desistiu. Ela foi resiliente, acreditou no propósito que ela tinha e fez algo nobre acontecer. Então ele cita várias criações, muita coisa bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. No desenvolvimento humano, como lidar com o fracasso? Porque realmente é muito difícil lidar com o fracasso, encarar, continuar para buscar o sucesso. Fala um pouquinho sobre isso, Wagner. Do ponto de vista da concepção dele, né, na obra, e ele traz elementos políticos, vale a pena lembrar, né, que estavam a ponto de acontecer, né, foi antes da Segunda Guerra, né, já existiam essas personalidades, mas o pior veio depois, né. Mas o que eu acho legal ele traz esse elemento político, ele traz esse elemento da propaganda política, né, como uma maneira de você aprisionar a mente das pessoas. Essa é a reflexão que ele traz, né, de como através de algumas ferramentas, a própria alienação em si, mas da vaidade, do egocentrismo, como isso é capaz de contaminar a mente dos outros, de alienar a mente dos outros. Uma das coisas que ele coloca, né, Patrícia, é que a primeira coisa importante para você não ser alienado é você desenvolver seu próprio pensamento. Você não seguir apenas o pensamento alheio. Ele comenta no livro, inclusive, a primeira coisa que ele diz. Pense por si próprio. Quando a gente está falando desse tipo de movimento, né, que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, era uma tentativa de inibir as maneiras distintas de pensar. Hoje em dia, né, isso é muito mais presente no nosso cotidiano, essa nossa capacidade de refletir. Apesar das vezes a gente ter a impressão de que as pessoas não estão fazendo, mas a gente tem que entender que sim, tem vários elementos que permeiam esse tipo de realidade, e, de novo, né, utilizando a teoria do próprio autor. Seria uma maneira de você aprisionar a mente das pessoas, através de ferramentas que ele já falou antes, né, do medo, da superstição, da pobreza, né, do tirar os seus recursos, de eu criar hábitos negativos na sua mente através de manifestações que te impeçam de pensar. Então, para mim, o mais importante, independente da época, na época da escrita do livro, agora e no futuro, o que eu acho que é cada vez mais frequente, né, na nossa sociedade, é ter a capacidade de pensar por si próprio. Eu não vou julgar aqui a decisão de ninguém, de que caminho escolher, mas eu acho que o que ele coloca no livro, que eu acho que é extremamente significante para a gente, quando a gente fala de autodesenvolvimento, é a nossa capacidade de abrir a nossa cabeça e pensar de maneira aberta. Porque ele diz uma coisa muito interessante no livro.
Quando você se aliena por um assunto, geralmente você vai se aliar por outros, mesmo que você não perceba. É o princípio de eu fecho minha mente quando eu me alieno, eu sigo só o que os outros pensam e não desenvolvo um pensamento crítico, e isso me torna cada vez mais alienado. E eu acredito muito nisso. E a partir do momento que, mesmo que eu tenha preferências, mesmo que eu faça escolhas de tendências, de maneira de pensar, eu sempre reflito a respeito delas, da minha, e de qual que é a melhor maneira de me acomodar, de acomodar esse meu pensamento para o meu autodesenvolvimento. E a partir daí, segundo o autor, eu também acredito nisso, né, princípios de psicologia aplicada, é que quando eu abro minha mente, eu reflito, eu considero que funciona não para mim, eu acabo também levando isso para outras áreas. E aí eu desalieno, é um termo que acho que nem existe, mas eu achei interessante para criar esse movimento inverso ao que o diabo, teoricamente, faria com as pessoas. Não, perfeito. Eu acho que é um termo que realmente não existe, mas acho que cabe a nós avaliar essa palavra. Porque, assim, alienação, em algum momento da vida, a gente fica alienado. Por isso, assim, que eu pedi nesses momentos para você falar. Porque, realmente, quando a gente vai vendo, dependendo da situação que a gente está, o problema que a gente está vivendo, a gente fica muito alienado, sim. E cabe a nós fazer um exercício de sair dessa alienação. E esse é o grande desafio. E aí é voltar lá nas coisas que são, que a oposição atrapalha, né? Segundo ele falou. É ter fé, ter coragem, ter motivação, não permitir procrastinação, tantas coisas que o livro deixa claro para nós. Estamos chegando aqui no período final de discussão sobre o livro, mas a gente ainda vai ter ali um show do Wagner, então não saiam daí. Continuem do jeito que eu falei, coraçõezinhos pro alto. Eu vi ali que estava dando eco, então eu já mexi aqui, o pessoal já falou que melhorou. Rita, eu vi que chegou aí, fez um comentário. Não sei se você estava no início, Rita Nascimento, você foi a escolhida da sessão de terapia da Luísa Lia Neiva, então meus parabéns novamente. E para concluir a discussão do nosso livro, eu trouxe mais uma citação, que está lá na página 93. Eu amo as citações, e aí, porque essa foi o seguinte, ele estava conversando sobre as 10 formas que poderiam ser utilizadas para combater o hábito da alienação. Então, isso está lá na página 91, 92. Depois, quem tiver com o livro, dá uma olhada. E aí ele resume como que nós podemos não entrar na alienação. E aí eu trouxe esse trecho para a gente ler e pensar. Seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na sua mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Esse ponto me chamou muita atenção, por isso eu queria, da minha parte, concluir com essa citação, porque realmente deixar pensamentos inacabados fazem a nossa produtividade diminuir e automaticamente dá mais espaço para que a gente fique ali com coisas negativas na cabeça. E principalmente quando a gente fala de outras áreas da vida. Porque muitas vezes a gente fica tentando, né, separar. Ah, não, essa é a Patrícia profissional, essa é a Patrícia mãe, essa é a Patrícia filha, essa é a Patrícia esposa. Gente, não dá. A gente não dá conta de separar tantos papéis. Então a gente tem que equilibrar e fazer da mesma forma que a gente faz na nossa vida profissional, que a gente tem propósito, a gente tem valor, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que fazer isso também para todos os nossos segmentos, todas as áreas da nossa vida. E é isso que está escrito ali, pela minha interpretação. E aí eu queria que você falasse não apenas dessa citação, mas se você quer concluir também com alguma citação que você gosta. Legal, Paty. Eu gosto muito, né, eu tenho a tendência a olhar as coisas de forma construtiva, né, minha maneira de pensar. Eu gosto quando ele usa o exemplo do alienado para a gente entender e até se reconhecer em alguns momentos, né, falar, putz, eu também faço, eu também fiz, eu também sou, eu também estou, né? Eu já estive. Assim, eu gosto dessa possibilidade de a gente refletir através do erro, né? Da conexão com a dor, né? Eu acho isso muito legal. Mas eu tenho a tendência natural a olhar também, eu gosto de quando fala, tá bom, entendi onde dói, como é que eu melhoro? Né? O que eu faço para sair disso? Eu gosto de citar 4 elementos que ele falou que acho que, para mim, no meu entendimento, são muito importantes, muito relevantes para o mundo que a gente vive hoje. E eu acredito tanto nisso que geralmente são pilares de trabalho nas atividades, nas interações que eu faço com as empresas, né, através de palestras e de treinamentos. A primeira delas a gente já falou um pouco, é a questão de tenha sempre objetivo, tenha um propósito, né? Saiba o que você quer,
por que você quer e pense como é que você vai fazer para chegar lá e vai medindo toda hora para ver se você está cada vez mais perto. A grande brincadeira que a gente faz, né, no bom sentido, é que toda e qualquer coisa que eu tenho que fazer que me aproxime do meu objetivo, do meu propósito, eu faço. Tudo que me afaste, me desvie ou me tire o foco, eu evito de fazer. Então eu gosto muito dessa abordagem de ter claro o seu objetivo, de ter um propósito claro. Saber o que você vai fazer, acho que aí é uma questão de foco, né? A partir do momento que eu defino o meu objetivo, e ele coloca isso no livro também, ele não chama assim, mas eu digo, tenha foco. Ele fala, como é que ele fala? Saiba o que você quer, né? Para mim isso é foco. Se eu sei o que eu quero, se eu sei cada etapa da minha jornada, isso fica mais fácil de eu conseguir fazer. Uma coisa também que está muito ligada à procrastinação, e é um elemento que eu gosto muito de trabalhar, porque eu preciso fazer por mim, e entendo que isso é um grande buraco para a gente hoje, como sociedade, como profissional, como pessoa, é o de fazer o que tem que fazer. Né? A procrastinação também muitas vezes está ligada a gente fazer as coisas que a gente não tem que fazer, e a gente acaba deixando de fazer as que a gente deveria fazer. Então eu gosto muito dessa noção de ter a consciência do que a gente precisa fazer e fazer o que tem que ser feito para você ter foco, para você chegar no seu objetivo. E aí, ele tem um outro elemento que ele fala, que esse para mim é um dos mais queridos, que eu acho que é um dos grandes males, né, da sociedade moderna, eu me incluo muito nisso aí, percebi que eu fazia muito isso no passado e tenho trabalhado cada vez mais para não fazer, mas é a história de nunca coloque a culpa nos outros, pelos seus erros, mesmo que eles tenham responsabilidade sobre isso. Eu acho que a nossa sociedade, especialmente a sociedade latina, especialmente nós brasileiros, nós temos uma tendência a colocar nos outros o motivo do nosso próprio erro. Né? Tem até um cientista, né, o Rotter, que fala da teoria atribucional, que ele fala de locus interno e locus externo, que é um assunto que eu adoro, que eu comecei a me familiarizar agora, que fala sobre autorresponsabilidade, que é mais ou menos isso. Ele diz que todas as vezes que você coloca no fator externo o seu sucesso ou fracasso, você está se enganando. Né? E toda vez que você assume a sua responsabilidade para fazer o que você tem que fazer, isso torna você autorresponsável e geralmente essas pessoas são mais bem-sucedidas e mais felizes. É a velha história de cheguei atrasado na reunião e falo que estava trânsito. Não, eu saio mais cedo. Se eu sei que eu moro numa cidade que tem trânsito, ou até mesmo que eu não tenha trânsito, eu saio e me programo para ser o mais eficiente possível e chego lá antes. A partir do momento que eu justifico as coisas ruins que acontecem por causa de fatores externos, geralmente essas pessoas não são tão bem-sucedidas quanto as que acreditam que, mesmo muitas vezes não podendo interferir, um caso recente como a pandemia, eu faço todo o melhor possível o tempo inteiro para evitar que os fracassos aconteçam e eu foque no que eu posso fazer de diferente, no que eu posso fazer de melhor para a minha realização, seja pessoal, seja profissional, seja espiritual, social, emocional, o que quer que seja. Eu gosto desses 4, especialmente, né, da autorresponsabilidade, de você não atribuir aos outros o seu fracasso, sim assumir a responsabilidade de fazer sempre, o tempo inteiro, o melhor por você. Muito bom. Pertinente demais a sua colocação, essa questão da autorresponsabilidade, que realmente é até o nosso poder, né? A gente tem qual o poder de tomar decisão pelo outro? A gente tem muito pouco, a gente tem o poder sobre o nosso. O que eu posso fazer? Ou seja, em qualquer momento a gente tem que buscar assumir a responsabilidade. Isso é muito legal, é um tema que a gente fala muito na segurança do trabalho, que a tendência é busca um culpado. Quem fez, não foi treinamento, não foi API, não é culpado. Vamos olhar a nossa parte. O que é que o colaborador fez, o que você mesmo fez, enfim. Entra numa discussão bem nesse caminho, mas muito interessante. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas eu vou dar a cena para o Wagner. Não saiam daí ainda, porque nós ainda temos 2 coisas. O Wagner vai agora falar um pouquinho do trabalho dele, contar qual a surpresa que ele preparou. E eu vou contar para vocês as regras de quem quer ganhar esse presente que ele trouxe para a gente, que é um presentão. Até eu tô querendo ganhar esse presente, vocês vão ver. Então, não saiam daí ainda. Então, Wagner, desde já, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigado. Foi muito rico o nosso encontro. Na próxima semana a gente continua com os próximos capítulos. A nossa convidada é a Débora. A Débora Tanaka estudou comigo e com o Wagner. Então a gente até se conhece. E aí
ela vai compartilhar um pouquinho dos próximos 3 capítulos, então não saiam daí, voltem toda sexta, 17 e 17. Então, Wagner, agora a cena é sua. Obrigado. Conta pra gente um pouco do seu show. Obrigado, Patrícia. Bom, eu gosto, né, de dizer, eu falei tanto de propósito, né, e eu gosto de dizer que hoje a minha missão, né, depois de 25 anos como executivo e membro de comitê de empresas brasileiras e empresas multinacionais, a minha missão hoje é ajudar a transformar as pessoas, os profissionais, os empreendedores e as organizações através de apresentações, né, palestras, capacitações, workshops, talks, né, interações, que ajudam a transformar essas pessoas através de conteúdo diferenciado, né? Que minha proposta é trazer algo de novo para o mercado, tem muita coisa boa aí fora, mas sempre tem espaço para novas abordagens de conteúdo, então a minha principal ideia é isso, trazer coisas diferenciadas. A minha experiência real, né? Trabalhei em vários níveis organizacionais por muito tempo e tenho certeza que aprendi uma série de coisas muito relevantes graças às pessoas com as quais eu me relacionei profissionalmente e gosto de poder compartilhar isso com os outros. E também trazer, né, o elemento do entretenimento memorável através da mágica e também da neurociência. Eu uso essas duas ferramentas para ajudar na absorção dos conceitos e na retenção dos conceitos. Porque, Patrícia, você sabe muito bem disso, você treina pessoas, né, por muitos e muitos anos. Ensinar adulto, né, trabalhar com andragogia é muito diferente de trabalhar com pedagogia, né, com ensino de criança. Basicamente, o adulto tem outro sistema para poder receber, compreender e reter as informações. E exatamente esse é o trabalho que eu faço. Através desse conteúdo diferenciado, da minha experiência e das ferramentas de neurociência de mágica, eu tento melhorar essa taxa, né, de absorção dos conceitos e de retenção dos conceitos. Principalmente levando as pessoas a refletirem e a fazerem as coisas de maneira que elas saiam de uma intervenção com algo prático, com algo real, com algo possível de fazer imediatamente. Lógico que tem diferentes abordagens, algumas imediatas e outras de médio e de longo prazo, mas a ideia é essa. A ideia de transformar é realmente trazer coisas que sejam aplicáveis no mundo real, para que as pessoas possam levar essa transformação para elas primeiro e repassar isso para o maior número de pessoas. O grande barato de trabalhar com desenvolvimento humano é isso, né? Eu gosto dessa cascata que a gente faz, né? De novo, eu troco ideias com você, eu recebo uma tonelada a mais de coisas do que até eu entrego, e depois isso se perpetua para as pessoas. E, Paty, deixa eu te falar, tem uns amigos meus me sacaneando aqui, que quando eu falei a frase no começo, eu troquei. Eu queria dizer que eu queria entregar muito do pouco que eu sei, né? Não o contrário, os meus amigos estão me sacaneando aqui nas redes sociais. Mas é isso. O propósito é exatamente não prestei atenção. Não, mas lógico, eu adoro que eles façam isso, porque a nossa relação é exatamente essa de franqueza, de cuidado, e todos nós estamos aqui para aprender e se desenvolver. E eu gosto de fazer parte dessa máquina, né, desse círculo de contribuir, receber e caminhar para frente. E aí, Patrícia, dentro da minha realidade, eu sempre, né, gosto de fazer isso, de trazer um efeito para poder mostrar para as pessoas o quão relevante é essa nossa nova forma de aprendizado, né? Eu coloco números de mágica dentro das minhas apresentações exatamente para criar esse lúdico, criar essa diferença para a gente entender. E aí eu queria te propor uma coisa, Patrícia, a gente falou de propósito, né? Eu tenho como propósito trazer efeitos de mágica que possam impactar as pessoas, que possam levá-las à reflexão, que possam levá-las a repensar algo que seja relevante para elas. Esse é o meu propósito, a gente falou de propósito agora há pouco. E eu gosto muito de ter o objetivo claro, de tentar fazer aqui para vocês um experimento que pode dar certo ou que pode dar errado. Mas ele está muito ligado à minha capacidade de não procrastinar e não desistir nunca daquilo que eu quero fazer, que é impactar as pessoas. Por isso eu vou te pedir uma ajuda. Eu tenho aqui nas minhas mãos um baralho, 52 cartas. E eu queria, nós não combinamos nada, isso que fique muito claro para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você dissesse para mim, Patrícia, no baralho tem figuras e números, né? Qual que você escolhe, figuras ou números? Pode falar. Eu tenho que escolher figura ou número ou eu tenho que escolher uma figura? Se você quiser escolher direto, pode ser. Não, escolhe ou figuras ou números, depois você vai escolher um deles. Tá, eu quero figuras. Figuras, tá? A gente tem rei, dama, valete. Qual desses três você escolhe? Eu quero dama. Ótimo, você quer a dama. E aí imagina que tem 4 naipes no baralho, certo? Tem 4 naipes no baralho. Nós temos ouro, paus, espadas e copas. Né? Você conhece os naipes?
Então tá bom, eu quero que você escolha um deles. Eu quero ouro. Ouro, você quer a dama de ouros. Patrícia, você não vai acreditar, mas antes de começar aqui o nosso bate-papo tão gostoso, eu escolhi uma das 52 cartas do baralho e coloquei ela virada, ao contrário de todas as outras. Eu vou fazer bem devagar, para vocês verem que não tem nada de errado aqui. E aqui nós temos todas as cartas viradas de frente, com exceção de uma delas. Conseguem ver? Uma única carta virada ao contrário. E tem muitas possibilidades para acontecer. E aquilo que eu falo, quando a gente se dedica, quando a gente tem propósito, determinação, a gente vai atrás do que a gente quer, é resiliente, não desiste, não procrastina, muitas vezes a gente pode fazer coisas espetaculares que podem surpreender as pessoas. E é exatamente essa mágica que às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas hoje, Patrícia, especialmente hoje, esse bate-papo incrível, que eu te agradeço desde já o convite, mais uma vez eu acertei qual ia ser a carta escolhida. Não acredito. E aí, Patrícia, exatamente. Coraçõezinhos pro Wagner, por favor, hein? E aí, Patrícia, a beleza é exatamente essa, né? A beleza é a gente poder misturar todas as coisas boas que cada um de nós, seres humanos, temos, cada um dos talentos que a gente tem, cada um do pouco conhecimento que a gente tem separado, se torna muito maior, muito mais profundo e muito mais relevante junto. E é exatamente isso que eu gosto de fazer. Misturar esse caldeirão todo, né, dessa interação e possibilitar o nosso crescimento como humanidade, como profissionais, para que a gente possa se desenvolver e ser um pouquinho melhor a cada dia. Queria te agradecer demais de novo pelo convite. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo pelas redes sociais, né, no Instagram, no LinkedIn, Wagner Messa com W, é fácil de me encontrar. E eu vou ter um prazer imenso de compartilhar todo e qualquer assunto sobre o livro e sobre outros temas que cada um de vocês tiver interesse em compartilhar comigo. Wagner, eu quem agradeço pelo seu tempo, por essa mágica incrível. Não foi combinado, não sabia, mas não foge não. Você tem que dar um presente para todo mundo que está aqui até agora. Eu vou dizer primeiro a regra e você me fala o presente. Eu quero ver se o pessoal está prestando atenção. Então, quem está aqui e quer ganhar um presente do Wagner surpresa, que ele vai falar daqui a pouco, senão todo mundo vai anotar tudo que eu estou falando, precisa fazer o seguinte: eu vou postar essa live no Instagram e lá no Insta vai estar disponível para vocês. Vocês têm 3 etapas. Vocês precisam curtir essa live, vocês precisam comentar o que vocês mais gostaram, o que mais tocou o coração, o que foi marcante dessa live, e vocês precisam marcar 3 amigos para que eles também conheçam o nosso trabalho. Então, essas 3 regras simples vão valer o quê, Wagner? Conta aí para ele. Até eu quero, Patrícia, eu trabalho, né? Eu não tenho muito tempo para fazer isso, porque as minhas atividades, né, de palestras, de treinamentos, capacitações corporativas tomam muito tempo. Mas eu tenho como meta pessoal fazer algumas mentorias. Então, eu trabalho com mentorias tanto artísticas, né, com mágicos, com artistas, quanto com empreendedores, empresários, executivos. Então, e eu gosto muito dessa interação através de sessões individuais de troca de experiências, de troca de ideias e de discussão de pontos de desenvolvimento pessoal. Então, quem cumprir as regras que você colocou aí, for sorteado, eu estou colocando à disposição 1 hora de mentoria comigo para a gente tratar dos temas que essa pessoa tiver como objetivo dentro do propósito dela para seguir o caminho de desenvolvimento. Muito bom, muito obrigada. Na verdade, vou só ressaltar que nem é sorteio. Da mesma forma que a gente está aqui trazendo experiências para tocar o coração de vocês, vocês precisam tocar o nosso coração também. Então, Wagner, não foge, que você vai me ajudar, vai ser um processo seletivo. Legal, então, ótimo. Todo mundo vai comentar, não só quem está assistindo ao vivo, mas quem assistiu gravado. Tem uma semana, a gente na quinta-feira que vem vai fazer a seleção. Então, a gente olha, óbvio, se seguiram todas as regras, então a gente vai olhar. Curtiu o post lá da gravação? Curtiu. Comentou e colocou 3 pessoas para assistirem? Comentou. Aí sim a gente vai ler o comentário. E esse comentário tem que tocar o nosso coração do porquê que você merece essa mentoria com o Wagner. O que você assistiu aqui na live que faz com que você mereça muito
essa mentoria com ele. É um presentão, então aproveitem, divulguem para seus amigos para eles também possam assistir e concorrer a esse presente. Wagner, de novo, muito obrigada pelo seu tempo. A todos que estão aqui, também minha gratidão por vocês terem disponibilizado aí esse tempinho. Passamos um pouquinho, mas todo mundo continuou. Então, na próxima semana a gente continua com a Débora. Tá todo mundo eufórico aqui, dizendo que vai ganhar, que quer ganhar. Então, se vira que vai ter um monte de comentário para a gente olhar. Ótimo. Então, Débora está aqui com a gente na sala, eu vi. Débora, na próxima semana, o palco é seu. Vamos compartilhar os próximos 3 capítulos. Wagner, de novo, muito obrigado. A todos vocês que estão aqui até agora, muito obrigado. Mais esperto que o diabo, dando uma lição de autoconhecimento para nós caminharmos rumo à alta performance. Gratidão, obrigado, gente. Obrigado, Paty. Wagner. Obrigado. Tchau, pessoal.